Olá, amigas. Olha, tem uns meses mais ou menos, eu mandei para minhas amigas uma música que eu amo, que fala sobre a bondade de Deus. Quando eu ouvi essa música, eu fiquei pensando assim, meu Deus, a gente sabe que o Senhor é um Deus maravilhoso, bom, misericordioso. A gente conhece a tua bondade, mas a gente fala muito pouco sobre a bondade de Deus. E quando a gente lê no livro de Isaías 63, versículo 7 em diante, tem uma declaração maravilhosa que vale a pena você ler. Diz assim, eu vou anunciar os atos de bondade de Deus. Vou louvar o Senhor por tudo de bom que Ele nos fez, pelo seu grande amor pelo povo de Israel. Ele mostrou seu grande amor e a grandeza da sua bondade, repetidas vezes. Quando a gente olha para trás, a gente vê assim, poxa, Deus teve tanta misericórdia de mim. Foi tão bom comigo por várias e várias vezes, não é? Você lembra agora de algumas situações que você pode dizer como Deus foi bom comigo? Até naquelas coisas que a gente às vezes ficou que nem criança, né? Esperneando, oh meu Deus, eu quero, e não aconteceu. Deu tudo errado, não aconteceu. Passou-se algum tempo, a gente olha para trás, aí diz assim, oh meu Deus, muito obrigada por aquilo não ter acontecido, por eu não ter recebido aquilo. Eu sei que o Senhor me deu um livramento. Então até nas coisas que não acontecem, a gente vê a bondade dele na nossa vida. E continua dizendo assim, ele disse, eles são meus, meu próprio povo. Desta vez, eles não vão mentir para mim. Por isso, ele passou a ser o Salvador de Israel. Deus acredita na gente, mesmo que muitas das vezes a gente venha decepcioná-lo, né? Aí continua. Quando o povo sofria, ele sofria também, ele mesmo. E o anjo da sua presença os salvou. Cheio de amor e de compaixão, ele libertou, guiou e levou nos braços o povo de Israel ao longo dos anos. Deus tem nos livrado de tanta coisa. Ele tem cuidado da gente de tantas formas. É como eu falei, até quando ele dá um não pra gente. A gente na hora não consegue reconhecer isso, mas depois a gente fala, poxa, olha, graças a Deus, foi a mão de Deus ali mesmo. Mas sabe, amigas, por que a gente fala pouco da bondade de Deus? Porque às vezes a gente dá muita importância para as dificuldades do que para a bondade dele. E a gente pode notar isso em vários momentos da nossa vida, quando a gente fica com o coração muito cheio de reclamações, cheio de ansiedades, porque esse povo se rebelou contra Deus. Esse mesmo capítulo que vem falando essa declaração tão maravilhosa, eu vou falar da bondade de Deus, mas abaixo diz, mas eles se rebelaram. E às vezes a gente também entristece a Deus quando a gente deixa de confiar. A pior coisa que pode acontecer num casamento é quando falta confiança, não é isso? E às vezes a gente deixa de confiar porque a gente dá muito valor aos problemas. Eu já contei isso para vocês, mas vale a pena contar de novo. De uma mulher contar no livro dela que o marido dela era um pastor. E ela falou assim para ele, amor, quando você for pregar hoje, por favor, fale das boas novas. E aí o marido dela falou, mas por que você quer que eu fale das boas novas? Ela falou assim, porque eu me esqueci. Ela acabou se esquecendo da bondade de Deus. E sabe por quê? Porque ela disse que a vida dela era tão
tensa, tão cheia de coisas acontecendo, tantas responsabilidades, tanto trabalho, tanta luta, que ela acabou se esquecendo da bondade de Deus. Isso não pode acontecer com a gente, amiga. Desde o dia que eu ouvi essa música, eu falei comigo mesma, todos os dias eu vou falar, Deus é muito bom comigo. E eu tenho procurado fazer isso todos os dias. Eu falo quando eu estou com o Luiz, eu falo quando eu estou com a minha filha, eu falo com as minhas amigas, como Deus tem sido bom para mim, como Deus tem sido bom na mina vida. Então, repara aí se você tem falado dessa bondade ou não. Você pode dizer assim, Valéria, eu realmente não tenho falado muito da bondade de Deus, mas eu falo muito das dificuldades que eu tenho passado. Muda isso, amiga. Vamos mudar isso. E o passo quem dá somos nós. Ninguém pode dar esse passo por nós, né? Só a gente. Se chegar uma amiga, se chegar seu marido, se chegar sua filha, seu filho, falando das lutas, você fala assim, mas Deus é tão bom com a gente. E aí a gente começa a relembrar coisas que aconteceram na nossa vida. Eu conheço uma senhora que ela é um exemplo de quem é grato pela bondade de Deus, porque ela enfrentou muitas lutas mesmo. Eu digo que a vida dela é uma novela mexicana, sabe? Aquela que a protagonista sofre horrores. Então ela é essa protagonista, ela sofreu tanta coisa. Mas quando a gente conversa com ela, a gente vê uma pessoa tão grata, tão de boa, tão de bem com a vida, como se nada daquilo tivesse acontecido. Ela era para ser uma pessoa super traumatizada, mesmo, de verdade. Ela era para ser uma pessoa rancorosa, e ela não é. Quem conversa fala, meu Deus, ela sofreu mesmo tudo isso. Ela é tão feliz, tão de boa, tão agradável, e é uma lição para nós. A gente tem que lembrar mais da bondade de Deus do que desses problemas, do que de tudo, sabe? Então, se você quiser se unir nesse propósito de todos os dias, quando você acordar, durante o dia, com a sua família, com seus amigos, você falar assim, Deus é tão bom comigo, tão bom. Você vai ver como as coisas vão começar a mudar para você. Às vezes a gente dá muita importância para os problemas e o nosso coração fica cheio, pesado, porque a gente não proclama a bondade dele. Tá bom, amiga? Espero que essa palavra te ajude, tá certo? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau.